então continuar mais um pouco nesse capítulo 60, interessantíssimo, e agora vendo as 3 leis fundamentais da vida, que o Baldi discorre muito em seu livro História de um Homem. Bom, essas leis dizem respeito à insaciabilidade. A vida é caracterizada por ser insaciável, desde o nível mais ogro até o nível mais angelical. O ogro e o anjo, e todos os 50 tons de cinzas que existem entre os dois, eles são igualmente insaciáveis. Eles compartilham isso de comum. Só que a insaciabilidade de um ogro é totalmente diferente da insaciabilidade de um anjo, né? Um gênio anseia, né, por sempre atingir uma visão mais profunda dos fenômenos naturais, das leis da vida. Um artista anseia por exprimir de forma cada vez melhor a sua arte, né, um aspecto da vida. Um místico anseia por vivenciar de forma cada vez mais intensa a união com Deus. Um ser humano normal anseia por atingir, né, uma posição melhor no seu emprego, por até mesmo conseguir ver um significado naquilo que ele faz, ter uma relação mais plena, né? Uma pessoa mais selvagem, né, mais ogra, quer comer muito bem, né, comer muita coisa, né? Ela quer pilhar, quer assaltar, ela quer preencher sua vida, né? Quer se saciar das coisas, né, também, né, do sexo, da comida, das piadas, por mais grotescas que sejam, mas ele quer rir de alguma forma. São níveis diferentes de insaciabilidade, certo? Que vão ter satisfações sendo satisfeitas de formas muito distintas, mas existe um denominador comum que nos permite unificar o nível mais baixo com o nível mais elevado, certo? E a gente pode traduzir, né, essas 3 leis que governam a vida como a lei da conservação do indivíduo, que é a fome, né, a lei da fome, a lei da conservação da espécie, que a gente pode ler como reprodução, sexo, e a lei da progressão do ser, que faz o ser atingir um estado de vida cada vez mais alto. E essa é a lei da evolução. Bom, a lei da fome e a lei do sexo dizem respeito à conservação. Por isso eu coloquei essa linha bidirecional horizontal. Você não precisa que haja uma lei que te obrigue a comer, nem mesmo a fazer sexo. Nessas coisas o ser humano naturalmente vai fazer, né? Não precisa haver uma lei, né? Senão a humanidade, aliás, não precisa de nenhuma lei humana, né? Nenhuma lei artificial para forçá-lo a comer e se reproduzir. Se precisasse, a humanidade sempre correria risco de acabar. Isso não ocorre. Essas leis, né, elas vão se sofisticando à medida que o ser vai evoluindo, né? Você vai tendo uma evolução dessas 2 leis, né? A fome vira algo mais que a fome, né? Vira um comer bem, visa a pessoa adquirir coisas para si, títulos, uma posição social e até mesmo gerar dar uma contribuição do mundo que diga respeito a ela, né? Se conservar, né, como indivíduo. E a mesma coisa para o sexo, que evolui daí para o senso de família, de comunidade, de nação e tudo mais. A lei da evolução, ela é substancialmente diferente das outras. Ela é especial, mesmo que também diga respeito à insaciabilidade. A lei da evolução, ela faz o ser se sublimar à medida que o tempo passe. Ele vai conseguindo extrair cada vez mais significado das coisas. Ele vai se tornando mais inteligente, mais íntegro, mais potenciado. Quem segue essa lei ainda hoje, né, são poucos, né?
o santo, o gênio, o místico, eles seguem, né, são muito mais guiados pela lei da evolução do que pela lei da fome e do sexo, né? Eles reduzem apenas ao necessário as leis da conservação. Eles estão interessados e muito mais em progressão do que em se conservar. E por isso, às vezes, morrem cedo e não têm medo de serem queimados vivos, né? Nos casos extremos. Então, quem deseja saber mais a fundo a respeito dessas leis, além de ler esse capítulo, leia o livro História de um Homem, que trata sobre isso de uma maneira muito bonita. Bom, vamos ir um pouco mais à frente aqui. A gente tem, então, que a vida é algo maravilhoso, mas ela não é a finalidade de tudo. A vida é um meio e não um fim. A vida é uma plataforma para a evolução, né? E o fim é a evolução, a salvação, a libertação do espírito que se embatumou na matéria, por motivos que não vamos tratar aqui a fundo em nosso estudo. Quem quiser saber disso, eu recomendo o livro Deus e o Universo e o Sistema Gênese e Estrutura do Universo, Pietro Baldi. A vida, né, apesar de ser especial e tudo mais, ela é animada por algo que é o seu fim, que a biologia, infelizmente, não enxerga, né? Os biólogos não enxergam isso. Então, a gente coloca a biologia como outro polo da matéria, sendo que a biologia seria o campo de batalha entre a matéria e o espírito, né? O espírito, o alfa, é o outro polo dessa evolução do nosso universo. O que torna um ser a matéria viva é o espírito atuando na matéria de uma forma muito especial, o que faz a vida se manifestar. Então, a gente precisa enxergar isso. Se a ciência não enxergar isso, ela vai permanecer com um monte de enigma aí. Ela não vai conseguir perceber o que realmente é a vida e qual é a finalidade da vida, porque ela vai ver a vida como um fim em si mesmo e não como um meio. Apesar da vida ser um meio, a vida é muito especial, é claro. Não estamos aqui falando que ela não seja especial e não deva ser valorizada e contemplada. Mas a gente também não pode ser neurótico em relação a certas coisas, né, da vida, porque daí a gente também vai estar sufocando a vida pensando que estamos ajudando a vida. Muitas pessoas destroem a vida lá no seu íntimo porque elas têm uma ideia, né, intelectualizada do que é a vida, uma ideia superficial. Então isso é outro aspecto muito profundo que a gente busca aqui revelar no nosso estudo, nesse longo estudo de 100 capítulos. Bom, com tudo isso, eu acho que a gente conseguiu falar muito a respeito dessa lei biológica da renovação. Vocês têm aí um farto material, né? Eu vou ver se eu coloco algumas referências a mais, para vocês realmente extraírem o máximo possível dentro de vosso concebível, né, e de sua capacidade de vivenciar desse capítulo. E daqui para frente a gente vai falar agora da evolução dessas leis da vida, que é o capítulo 61. A gente se vê lá. Um abraço.